Antes de continuarmos com a leitura bíblica, logo após a leitura bíblica, nós vamos estar cantando o hino. Só um momentinho. O diácono está dizendo que tem um Corsa com os faróis acesos. CI 5339. Alguém tem um carro? Se o dono estiver aqui presente, por favor. Ok, obrigado, irmão. Bem, a palavra de Deus, ela diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Vocês podem abrir, sentados mesmos, podemos ler. Que diz que Paulo ele fala o seguinte: o desígnio e o efeito das aflições. É um texto interessante, porque depois, a hora que nós colocarmos juntos com Efésios 1, de 3 a 6, dá para entender por que nós vamos louvar ao Senhor com o hino, Salmos hino 379. Quando a gente começa a ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Abramos então em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, onde fala que as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. A palavra de Deus diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, estou lendo esse texto e ao mesmo tempo nós vamos agora louvar ao Senhor com o hino 379, que diz assim: conta as muitas bênçãos. E fala assim: se da vida as vagas procelosas são. Como tem jovens aqui, é importante às vezes dar um pequeno detalhe. Procelosas é relativo a procelas, que significa tempestuosa. São o mar agitado, vagas são ondas. É importante nós conhecermos a letra do hino. O autor é o reverendo John Watchman. Esse homem, ele viveu no século XIX, em New Jersey. Ele produziu, ao longo da sua vida cristã, 5.000 hinos. Dá para vocês observarem como é que Deus abençoava esse homem. Essa letra, ela foi musicada inicialmente por Edwin Excel, também no século XIX. Esse mesmo Excel, ele foi o que musicou a versão mais conhecida do Amazing Grace. E é importante a gente comentar que esse hino, ele relembra a nossa memória curta. Por que memória curta? Filósofos já falaram que a nossa memória é tão curta que nós esquecemos o bem que nos é feito rapidamente. E nós temos na Bíblia exemplos. Jesus fez milagres, pão, peixe, curas, e logo em seguida tem um bandão lá pedindo: dá-nos Barrabás e crucifica-o. Então, esse hino, ao cantarmos, observe bem a letra, ok? Vamos ficar em pé então para cantar o hino 379. Conta as muitas bênçãos. Verás
Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai. Faz com que nossa vida, Senhor, que nossa mente, Pai, relembre as tuas bênçãos, Pai, para que nossa fé cresça cada vez mais, Pai. Tenha misericórdia da nossa fraqueza, Senhor, da nossa humanidade, Pai. Mas sabemos que pelo teu infinito amor, pelo teu Santo Espírito, tu pode transformar nossas vidas, Senhor, e sermos vasos de bênçãos mais efetivos, Senhor, vasos de bênçãos mais fiéis a ti, Senhor. Proteja-nos, Pai. Aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode sentar-se, meus queridos. Irmãos, agora nós vamos ter a apresentação, o louvor através da nossa equipe. Então, chamo a equipe de louvor aqui à frente. E logo a seguida, durante o louvor, nós também teremos uma pequena apresentação de algumas fotos do nosso encontro ontem, que foi uma maravilha, foi muito gostoso. Aqueles que não puderam vir, perderam, tá? Infelizmente, esse ano não vai poder se repetir, pelo menos o Dia dos Namorados. Mas se prepare que teremos outros eventos. O Daniel não está hoje presente, porque ele teve um compromisso fora da igreja, mas ele pediu para que a gente pudesse estar agradecendo a todos que vieram, estar agradecendo a todos aqueles que contribuíram para que esse evento de ontem fosse o sucesso e a bênção que foi. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós já estamos na presença de um rei, do Rei dos Reis, amém? E além dele permitir que nós, plebeus, fizéssemos parte dessa grande corte, ele permite que nós nos acheguemos a ele e ofereçamos nossas ofertas, nossos presentes. E nessa noite eu queria te convidar para oferecer sua melhor oferta de louvor e adoração. Amém? Amém. Te convido a se colocar de pé e oferecer o seu melhor louvor, pedindo a Ele de todo o coração: Senhor, aceita a nossa adoração, por mais simples e humilde que seja, Pai, que Tu mereces, Senhor. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração, que a nossa vida, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. As mulheres adoram, aqui viemos te adorar. Amém. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Os homens adoram o Senhor. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, E a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. mais uma vez, que a nossa vida, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Convida a igreja agora com muita Espírito
adoração. Eleve as suas vozes como se fosse seu melhor presente de adoração ao Senhor, para cantarmos mais uma vez que aqui nós viemos para adorar nosso Rei, digno de louvor e glória. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Você está aqui por amor? Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Que a nossa vida, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Amém. O dia a dia com o Senhor é o que confirma a adoração que nós fazemos nesse momento. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Declaramos que nós queremos buscar mais e mais e conhecer mais e mais esse Senhor precioso. Amém? Amém. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Declare. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só as vozes. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Declare. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Queremos conhecer o Senhor mais a cada dia. Aleluia. Amém. Durante essa semana eu passei em alguns momentos de tristeza, angústia, frustração. E eu estava no carro ouvindo o CD e quando você está muito concentrado no que você acredita ser um grande problema, você nem consegue perceber o que está ao redor. E estava cantando louvores no rádio, mas eu não conseguia nem me concentrar.
de repente uma frase me chamou a atenção. Dizia: nada vai me impedir de te adorar e te servir. Meus sonhos são teus, Senhor. Tu tens meu coração. E a hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a adorar. E realmente, a gente fala tanto em adorar em toda e em qualquer circunstância, mas na hora que vem o problema, de repente a gente quer se fechar, como se a adoração fosse só um momento de alegria. E não. E como eu comecei a adorar e voltar meu pensamento para o Senhor, em vez de voltar para o problema, eu ouvi Ele dizendo que os meus planos, que os planos dele, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Então, se o meu plano, o meu sonho se frustrou, não era do Senhor. Amém? Os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Não tem como ninguém tirar de você o que Deus não te deu, o que Deus não permitiu que acontecesse na sua vida. E eu comecei a adorar, e a presença do Senhor encheu o meu coração, encheu aquele carro. E eu vi que nós adoramos porque Ele merece, porque Ele é digno de ser adorado. Mas para nós a adoração é muito importante, porque nos aproxima de Deus. E depois de eu perceber e estar na presença dEle, eu vi o tamanho que era de verdade o problema. E relembrei quão grande é o meu Deus. Amém? A gente tem que viver isso que nós vamos cantar agora. Te louvarei, não importa a circunstância. Porque quando a gente está com o Senhor, quando a gente permite que Ele nos tome nos braços, não há problema grande o suficiente. Então te desafio a adorar na alegria e na tristeza. Amém? Perto quero estar, Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me declaram: tudo que há em mim, ofereça ao Senhor o seu melhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que a igreja adora ao Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Canta ao Senhor. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. A Ti, Senhor, somente a Ti nós adoramos. Amém, Senhor. Entregamos os nossos fardos, ó Deus. Entregamos, ó Pai, porque nós não conseguimos carregar sozinhos, ó Deus. E nos alegramos porque podemos adorar no meio da provação e nos deliciarmos com a alegria de ter a Ti, Senhor. Aleluia. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, quero te convidar a fazer desse momento um momento de consagração da sua casa, da sua família, das famílias da igreja, das famílias desse país. Traga agora a sua mente, enquanto nós cantamos essa canção, aquela pessoa, aquele alvo na sua família que você quer alcançar e trazer para perto de Cristo, para que Ele possa desfrutar disso que a gente desfruta, que a gente conhece, a alegria da presença do Senhor nas nossas vidas. Coloque essa pessoa da sua família agora em oração, apresente diante do Senhor, para que elas possam um dia conhecer o nosso Deus. Amém. Consagre a sua família ao Senhor. quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada a minha descendência, a sua descendência. Amém. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus.
fiquem só restritas à nossa casa, ó Deus, mas que elas possam transbordar, ó Deus, para o mundo ao nosso redor, ó Deus. Que elas possam enxergar que a família que o Senhor construiu é a melhor opção, ó Pai. É a única opção, Senhor. Traga as bênçãos e derrame sobre a nossa casa e que possamos derramar para o mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. A igreja pode se assentar. Irmãos, nós teremos agora uma apresentação de algumas fotos do nosso encontro ontem, que foi uma bênção. Eu gostaria de chamar um casal que fez 25 anos ontem. Cadê eles? Cadê a mãozinha? Por favor, eu gostaria de chamar o Jair e a Valéria aqui para eles falarem o que eles sentiram ontem com esse encontro de namorados que nós tivemos ontem, que todos aqui, mesmo eu, estava até brincando, fora os pais do José e o próprio Hélio, eu e a Arlete éramos o casal mais velho que tinha no grupo lá, em termos de casamento, né? Claro. Nós vamos passar algumas fotos agora, vocês verem a maravilha que foi a comida, a alegria do momento, aquelas irmãs maravilhosas da cozinha, aqueles irmãos que ajudaram na organização. Alguns, eu não vou falar o nome de nenhum aqui, porque se eu posso até ser injusto, porque quem sabe o nome de todos foi realmente o Daniel e a Séries. E claro, e o casal maravilhoso, Daniel e Séries, organizando isso, né? Então nós também tivemos ontem a alegria de ter festejado os 25 anos desses queridos irmãos aqui. Até eu fiquei assim constrangido, porque o Jair fez uma poesia tão bonita. Eu até preciso perguntar, se foi você mesmo que fez? Que bênção! Eu fiquei até, digamos, de boca aberta, né? Falei, poxa, eu até queria ter feito alguma coisa dessa para a Arlete algum dia, não consegui, né? Mas eu fiquei muito feliz com isso. E eu gostaria que vocês dessem a impressão de vocês dessa nossa festa de ontem. Bom, eu fiquei muito feliz, né, de ter vindo participar, né, junto com o pessoal aqui. E fico grata pela surpresa, né, que foi feito, que eu não esperava. Bom, depois a gente vai conversar, Silvio. É ótimo. A gente ser pego de surpresa, assim. Tá bom. Gente, 25 anos, parece que passa depressa, mas é muita coisa. A gente já percorreu muito, né? Junto, comeu muito feijão. Quando a gente pensou em fazer aproveitar ontem o evento do Ministério de Família e também comemorarmos o nosso aniversário de casamento, eu comecei a pensar o que nós, quais são os motivos da gente agradecer. E contamos as bênçãos, né? E vimos que temos muito mais bênção do que os momentos de dificuldade, de qualquer revés que há em toda a família, e claro que na nossa também houve e haverá. Então, foi um momento ontem de bastante reflexão e de gratidão mesmo por um casamento que sobreviveu a 25 anos e ainda tem bastante estrutura para sobreviver mais 25, talvez, conforme Deus quiser. Obrigado. Obrigado, meus queridos. Deus os abençoe muito, viu? Nós vamos agora ter um momento de oração silenciosa, aquele momento que você coloca na presença do Senhor, aquele pedido especial. Vai ser alguns minutinhos, 2 minutos, que você pode, neste momento, na casa do Senhor, abaixar a sua cabeça e pedir para o Senhor aquela bênção especial que você está pedindo. E logo em seguida eu gostaria de chamar aqui o Du. Foi tomar água? Está com o neném? Pode vir com o neném e tudo, Du.
fazer essa oração logo em seguida, no término do nosso período de oração silenciosa. Podemos orar então, queridos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Tua presença é sublime, ó Deus. Tem abençoado tanto nossas vidas. E eu vejo aqui tantas famílias sendo abençoadas por Ti, ó Pai, há tantos anos, te servindo. E são um exemplo para a minha família também. E para todas essas que estão se formando, ó Pai. Então eu te agradeço muito porque Tu és um Deus tão presente. O Senhor tem habitado em nosso meio, nós temos visto a Tua vontade, ó Deus, sendo cumprida aqui. E por isso nós nos entregamos a cada dia mais nas Tuas mãos, ó Pai, porque é só ali, debaixo das Tuas asas, que nós teremos o abrigo, o repouso e orientação, Senhor Deus, sobre o caminho a seguir. E nós te agradecemos porque em pequenas decisões o Senhor está presente e nas grandes decisões o Senhor está presente. Em todo tempo nós te louvamos, ó Pai, e nós andamos assim, pensando em nossos passos, o que o Senhor faria. Nos ajude nisso, porque às vezes somos falhos, mas que o Senhor seja o primeiro na vida dessa igreja, da nossa vida, de cada um, onde habita o Teu Espírito Santo. Eu te agradeço para que nós possamos continuar assim, ó Deus, dando esse exemplo maior de Jesus Cristo na vida da nossa família. Dá a Tua graça, Deus, nos capacitando para isso. Essa mesma graça que nos salvou. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com os Salmos e hino 609. Esses Salmos e hino 609, claro que a primeira estrofe, ela trata, claro, pensei também, no Rodrigo, tá? Mas ela serve, esse hino é também para cada um de nós. É um hino onde fala que alegria, sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na santa pátria celestial com Cristo Salvador. Enquanto nós cantamos esses hinos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão vir trazê-los até o gasofilácio aqui. Vamos ficar em pé para cantar esse hino? De meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou os bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz, oh, vinde ao Salvador, que alegria
nós vamos orar, gostaria de chamar que o Jamil viesse aqui fazer essa oração pelos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor pela generosidade que Ele tem tido para conosco e pela fidelidade que os nossos irmãos têm tido com a igreja. Pai, agradecemos porque tudo vem de vós. Sabemos que o Senhor é quem provê todas as coisas e ainda agora nos tem cuidado. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas iniquidades e abençoa-nos para que tenhamos a sabedoria de trazer a vós tudo o que é necessário para que haja mantimento na tua casa e aquilo que é de direito do Senhor nos quer, que é tão pouco comparado ao quanto o Senhor nos dá. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bem, irmãos, agora nós temos uma parte deliciosa, mas vai ficar a cargo do pastor. Nós teremos a apresentação do Rodrigo. Eu gostaria de chamar a Letícia para estar louvando ao Senhor. Ela vai cantar um hino. Enquanto isso, vamos estar vendo as imagens do Rodrigo, o período que ele esteve, e o pastor Carlos assume a palavra a partir de agora e eu só volto no encerramento. Cadê Letícia? É aqui, Letícia. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim. Cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer. Sois Ele que me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer. Sois Ele quem me fez nascer. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai, pois elas refletem o
nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele que me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele que me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, Pois Ele quem me fez nascer. pois Ele quem me fez nascer. Amém. Eu queria estar aqui para ver a cara dos vovós, avós, vovós. Eu queria. Ok, eu quero chamar aqui então o Marcelo, a Vânia e o Rodrigo. A Bíblia, Deus faz questão de nos informar que os filhos são herança do Senhor, não é? Uma bênção. Essas pequenas pessoinhas que Deus coloca às nossas mãos para que nós possamos ajudá-las de alguma maneira, ser bênção na vida delas, ensiná-las, ser exemplo para elas. E eu sei que o casal tem um grande desafio pela frente, não apenas de preparar os estudos para essa criança, um futuro, etc, alimentá-lo, todo aquele processo, né, que a gente já conhece. Mas eu quero deixar aqui com vocês algo que eu sei que também vocês já sabem, mas reforçar para nós e para o casal a importância do que é ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, né? É passar a ele o que vocês já têm, então. E eu quero usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? Ele, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo muito, vermos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso é que vos tornastes muito amados de nós. Então, ele fala aqui como se fosse uma mãe, né? E aquela coisa da mãe, ela dá vida pelo seu filho, né? Com certeza, eu tenho certeza que todas as mães fariam isso aqui, e os papais também. Mas parece que a mãe, aquele apego, aquela preocupação, aquele carinho, aquela carícia. E Paulo usa essa figura para falar da igreja e é um exemplo para vocês, desse carinho. E o papai também, né? E o homem pensa que o homem é durão, não faz. Não, muito pelo contrário. Baba, né, Marcelo? Baba, eu sei. Depois ele diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos,
consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamas para o seu reino e glória. Aqui há algo importante também, não é? Porque Paulo também se considera aqui como um pai que cuida dos seus filhos. E aí o papel do ensino, não que a mãe não faça isso, mas o pai tem o papel primordial nesse processo, de ensinar os filhos, ensinar o filho ou a filha nos caminhos do Senhor, né? E eu sei que os irmãos estão imbuídos nesse processo, exortações, consolações, admoestações em todo esse momento. Vou falar mais baixinho, porque o Rodrigo já deu alerta de que é para falar mais baixo. Então, Marcelo e Vânia, eu quero mais uma vez lembrá-los desse grande privilégio e responsabilidade também. Conte com esses irmãos, amém? Para ajudar nesse processo. Eles não vão substituir o que vocês devem fazê-lo, mas vão ajudá-los nesse processo. Nós, todos nós. Amém? Ok. Será que... Eu tenho uma fama, irmãos, quando eu pego a criança, começa a chorar. Então, nós vamos tentar fazer isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, nós te louvamos e adoramos nesta noite. Queremos colocar no altar do Senhor o Rodrigo, esta vida que é tua e preciosa aos teus olhos, Senhor. Queremos pedir que o Rodrigo conheça o Senhor por experiência e que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que a tua graça esteja sobre ele, dando a ele saúde, especialmente, ó Deus, a vida espiritual, ó Deus, a comunhão, ó Deus, com o Senhor. Que os seus pais tenham o teu poder para ensiná-lo nos teus caminhos. Nós abençoamos o Rodrigo, Pai, como igreja, como povo teu. Te agradecemos por esse privilégio e esta bênção. Abençoamos esta família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rodrigo. Você colaborou comigo. Que Deus abençoe, meu irmão. Parabéns. Deus abençoe, meu irmão. Parabéns. Deus abençoe. Pode sentar. Muito obrigado. Aproveitando o ensejo, os papais da Vânia estão aqui conosco nessa noite, né? Eu preciso que o irmão me ajude a lembrar o nome deles. Pode falar para mim, por favor? Vasni, Marinda. Ok. Os nossos irmãos, podem ficar em pé, por gentileza, os dois, por favor? Então, são os pais da Vânia, nossa irmã Vânia. E a nossa irmã Marinda fez questão de que eu pudesse falar à igreja, em nome deles, agradecer as intercessões que fizemos em favor dela e também do nosso irmão, desse casal, tendo em vista as lutas que eles passaram, não é, com a saúde ali, a nossa irmã. Louvado seja o Senhor, ela está aqui hoje, pelo poder e a graça de Deus. Podem sentar, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Amém, que bênção, né, irmãos? Momento festivo e da graça de Deus para o nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. E eu louvo ao Senhor porque, irmãos, eu não combinei nada com o Silvio, absolutamente nada. Só falei para o irmão faz a liturgia do culto hoje? Ele, tá bom, ok, vamos fazer. E Deus colocou no coração dele um texto de 2 Coríntios, que daqui a pouquinho nós vamos para lá de novo, né? E mais, eu falei, filho, porque o João Pedro veio ensaiar com o pessoal no louvor hoje, dá para você pedir para o pessoal colocar aquele cântico lá hoje? Sim, as crianças, né? Nós vamos orar, deixa eu só explicar aqui, nós vamos orar pelas crianças. Perto quero estar, te louvarei. Eu também não falei nada para eles, mas eu agradeci ao Senhor, eu falei, Deus, como é bom saber que o Senhor está na direção do culto. E Deus faz assim, irmãos. Tranquilamente, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. As crianças vêm aqui na frente para nós orarmos pelo culto infantil.
Isso, nós temos aqui o nosso Luca, isso. Bem-vindos. Eu vou convidar minha esposa que vem aqui, ela vai orar pelo culto infantil. Nós vamos orar então, as crianças agora também vão fechar os olhinhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós te louvamos pelo privilégio de sermos teus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida desses pequenos, a qual o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa agora, Deus, estar abençoando aquele que vai estar, ó Deus, ministrando a tua palavra à vida desses coraçõezinhos. Pai, nós como igreja abençoamos essas crianças em o nome de Jesus. Amém. Podem ir, sem correr, devagarzinho, bonitinho, para não cair na escada. Vai lá, Sheila. Ok. Que bênção. Eu só tive um momento triste, irmãos, até agora. Eu vou falar com o Daniel depois, porque nas fotos a gente vê o quanto a gente está careca, né? Eu fiquei em crise, irmão. Brincadeira, nem tanto, né? Eu falei, não é possível, eu vou parar de tirar essas fotos aí, porque não dá certo. Mas tá bom, vamos em frente. Atos capítulo 16, irmãos, a partir do versículo 19, eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Mantenha ela aberta, porque nós faremos algumas considerações aí no texto. Atos capítulo 16, a partir do verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela maneira tão poderosa do Senhor agir em nosso meio, na nossa vida, no meio do teu povo e neste culto. Seja engrandecido o Senhor aqui, Pai. Que o meditar do nosso coração seja agradável na tua presença, Senhor. Que nós possamos sair daqui realmente confrontados por esta palavra, Senhor, desafiados e transformados por ela. Nos abençoa, Senhor, dá-nos a tua graça e a aplicação desta palavra a cada coração. Eu peço que o Senhor também derrame sobre nós a tua graça
E se há alguém aqui que adentrou esse lugar hoje, sem a sua certeza de salvação, que esta pessoa hoje possa nascer de novo pelo poder do Senhor, da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos viajando com o apóstolo Paulo, os irmãos se lembram disso? E quando a gente faz viagens, eu falei com os irmãos semana passada, tem tantas circunstâncias que nós vivemos nas viagens, não é? Algumas das mais engraçadas, não é? Eu sei que os irmãos devem ter algumas aí. A gente se lembra de alguns episódios nas nossas viagens que tiram algumas gargalhadas, né? Alguns micos que a gente paga às vezes quando está viajando e voltando. Alguns perigos também nós enfrentamos em viagens. Normalmente nós oramos e pedimos com sinceridade ao Senhor que nos proteja, nos guarde na nossa ida e na nossa volta. Alguns gostam de fazer diários, né, e marcar lá onde parou, o que viu, aquele presentinho, aquela lembrancinha que comprou, de maneira que as viagens nos marcam, de alguma maneira, sejam elas curtas ou longas, né? E nós estamos viajando com esse apóstolo e sua equipe. Parte dessa equipe então está ali Paulo, um outro missionário chamado Silas e um outro, quem é? Lucas, o médico Lucas, faz parte dessa equipe. Ele está narrando o que está acontecendo aqui, não é? E nós começamos lendo esse texto quando Lucas está falando desse episódio da libertação de uma moça, uma menina, uma jovem, por que não dizer uma adolescente que foi liberta de um espírito demoníaco. Mais literalmente falando, irmãos, ela tinha um espírito de Piton, que acontecia no tempo de Apolo, lá em Filipos, né? Havia as pitonisas, você já deve ter lido sobre isso, né? E adoradoras dessa falsa deidade. Aquela moça que era escrava foi liberta pelo Evangelho de Jesus Cristo. E algo muito interessante, irmãos, porque aquela menina era muito desprezada, com certeza, porque além dela ser mulher, ela também era escrava. E algo interessante no texto é porque havia os seus senhores que lucravam com isso. Interessante, não é? Muitas coisas que nós vemos hoje, não é de hoje não, já tem tempo, ó, muito tempo. Pessoas que lucram com o ocultismo, com a magia, né? Coisas influenciadas por Satanás mesmo, que precisam de ser libertas essas pessoas. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, de início? É o poder da graça de Deus. E quando você olha para esse texto e essa primeira experiência de Paulo entrando na Europa, em Filipos, você vai ver o Evangelho, a graça de Deus, alcançando várias classes de pessoas e situações econômicas. Lídia era uma mulher de uma situação financeira privilegiada. Ela era vendedora de púrpura e ela tinha uma situação financeira muito boa. Tanto é que ela acolhe os missionários em sua casa e a igreja começa na casa dela. Mas o Evangelho não alcança apenas essas pessoas que têm aí condições financeiras privilegiadas. Você vai ver aqui que o Evangelho da graça do Senhor nos ensina a sua abrangência em alcançar uma escrava, uma menina que não tinha nenhuma situação financeira, muito pelo contrário, os pobres, os mais pobres. Este Evangelho está disponível. E depois nós vamos ver aqui, na vida e na experiência de um homem que trabalhava no cárcere daquela cidade, provavelmente um homem de uma situação mediana financeira. E o Evangelho também alcança a vida desse homem, toda a sua casa. Então, nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, para todas, independente da sua classe social, da sua etnia, etc., etc. Porque este Evangelho alcança a todos,
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você deve pregar o Evangelho para o seu colega lá na faculdade. Mesmo que haja algumas dificuldades que você perceba na vida dele ou dela, nós devemos pregar o Evangelho para aquelas pessoas que têm problemas com vício, para as pessoas ricas, que supostamente estão abastadas e podem pensar que o seu Deus é o próprio dinheiro. Elas precisam de ser libertas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Apesar de Jesus dizer da seriedade, né, da pessoa que põe o seu coração na riqueza, obviamente seria mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas é porque a salvação, irmãos, não depende de nós, é do Senhor. É do Senhor. É impossível aos homens, mas não é para Deus. Ele faz a obra. E nós aprendemos isso logo de cara aqui nesse texto, a pregarmos esse Evangelho para todas as pessoas. Mas eu quero relatar com os irmãos um outro episódio nesse texto, bem prático para nós, que é quando o apóstolo Paulo é preso. E diz o texto aqui que quando aqueles seus senhores, os senhores daquela escrava, viu que a esperança de lucro se desfizera, glória a Deus, porque ela foi liberta, aquela menina, liberta. Né? Interessante porque ela falava o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho. O que ela está falando de errado aqui, irmãos? Nada, não é? Mas provavelmente ela está, e Paulo percebeu isso no discernimento que Deus deu a ele, que ela estivesse anunciando aquilo como se fosse um dos caminhos, e não o único caminho. E ele então repreende. E aí então a Bíblia diz que aqueles senhores daquela serva, tomados por ira e raiva, por causa de perderam o seu lucro, eles então arrastaram, e arrastaram mesmo, viu, irmãos? Não é? Vamos aqui, dá licença, vem um pouquinho conosco aqui. Vamos lá, vou levar vocês num lugarzinho ali, na praça. Dá para vocês virem, por favor? Não, eles arrastaram, literal, levando eles aos pretores. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E aí se dá aqui a instalação de um julgamento injusto. Eles vão fazer algo que é totalmente injusto, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Percebe? Ouviram os dois? Deram alguma atenção ao que eles tinham a falar? Nada. O trato para com os servos de Deus aqui é totalmente injusto. E aqui a gente já começa a aprender outras coisas importantes. Quantas vezes você não é tratado também de uma maneira injusta? Injustamente. Ou podemos dizer, quantas vezes você não sofre injustamente, como aqui os servos do Senhor. E eu fico me lembrando da palavra de Pedro, quando ele expressa que quando você passar por essa situação injusta, está sofrendo injustamente, acusações que não têm nenhuma base ou justificativas, o que você faz? O apóstolo Pedro diz que nós devemos imitar a Jesus. Ele deixou a cartilha para que nós o imitemos. E Jesus fazia o seguinte: ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele não revidava. E nós aprendemos com Jesus e aprendemos com Paulo. Provavelmente Paulo também sabia, como ele fala que imitava Cristo, está seguindo o exemplo do Senhor. Irmãos, literalmente, diz o texto, que eles receberam açoites com varas. E não foi um pouquinho, diz o texto aqui, que foram muitos açoites, muitos. Então os vergões estavam lá, as feridas se fizeram. E não foi por cima da roupa também não. Rasgaram a roupa dos dois e bateram neles. Varadas, varas e mais varas. Até cortar. Provavelmente o sangue começou a descer. Além disso,
Diz o texto que depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com rigorosa segurança. Rigorosa. E o carcereiro entendeu muito bem. E diz o texto que ele vai, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, isso aqui, a maneira que eles prendiam os prisioneiros no tronco, os seus pés, era de uma maneira para que houvesse o máximo de cãibra possível. Então não se bastasse a dor nas costas pelas varadas, o desprezo das pessoas, agora ele tinha que sentir cãibra também. Ele não conseguia sair dali em hipótese nenhuma. Então numa situação dessa, eu faço uma pergunta para você. O que é que você faria num episódio como esse? O que você faria? Diz o texto aqui, por volta da meia-noite, Paulo e Silas quebravam tudo dentro daquele lugar, mas xingava todo mundo, ficaram bravos, irados, achando ruim.